campo de batalha de hoje já não é mais só sobre trincheiras e tanques. Ele se expandiu para um lugar que todo mundo conhece muito bem, o mundo digital. E essa mudança, ela está desafiando tudo que a gente achava que sabia sobre conflitos e o que realmente significa estar em guerra. Vamos parar para pensar um pouco. O que define uma arma? O que define um campo de batalha? Um código de computador, sabe? Algumas linhas de texto pode ser uma arma. O nosso próprio computador pode, de repente, fazer parte de um conflito? As respostas para essas perguntas estão mudando mais rápido do que as leis conseguem acompanhar. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para a gente entender essa nova realidade, vamos analisar 4 momentos que foram cruciais e que abalaram o direito internacional. Cada um deles apresenta um desafio diferente. Primeiro, a soberania, depois o dano físico, em seguida a coerção de uma democracia e, por fim, a linha que está cada vez mais tênue entre civis e soldados. Nossa primeira parada é lá em 2007, em um pequeno país báltico, que é uma das sociedades mais conectadas do mundo, a Estônia. O que aconteceu por lá se tornou um teste fundamental sobre o que significa atacar a soberania de um país na era da internet. Tudo começou com uma briga política por causa de um memorial de guerra. Só que a resposta não foi diplomática, foi digital. Durante 3 semanas seguidas, a Estônia sofreu uma onda de ataques cibernéticos. Não eram bombas, eram ataques de negação de serviço, os DDoS. Basicamente, é como se criassem um congestionamento gigantesco na internet, inundando os servidores do país com tráfego inútil. Sites do governo, bancos, jornais, tudo saiu do ar. Um país inteiro que depende da internet para tudo foi simplesmente paralisado. E aqui a gente chega no ponto central da questão: a soberania. É um princípio básico, a ideia de que um país controla o que acontece dentro das suas fronteiras. Mas e quando as fronteiras são digitais? Um ataque que paralisa um país inteiro, um bloqueio digital. Será que é a mesma coisa que um bloqueio naval com navios de guerra? Essa era a pergunta que ninguém sabia responder na época. Do ponto de vista jurídico, foi o verdadeiro pesadelo. Como o texto na dela destaca, a conclusão de muitos analistas foi que, apesar de não ser um ataque armado como a gente conhece, afinal, nada explodiu, foi sim uma violação da soberania. E para complicar ainda mais, embora muita gente suspeitasse da Rússia, provar quem está por trás de um ciberataque é extremamente difícil. O tráfego pode ser desviado por servidores em vários países, mascarando a origem real. O mundo percebeu ali que era possível violar a soberania de um país sem disparar um único tiro. O caso da Estônia foi um verdadeiro balde de água fria para o mundo todo. Ele mostrou quão vulnerável uma sociedade digital pode ser, a dificuldade enorme de provar quem está por trás de um ataque e, mais importante, deu início a um esforço global para entender como as velhas leis da guerra se aplicam a este novo campo de batalha. Um esforço que acabou resultando no famoso Manual de Tallinn. Bom, se a Estônia mostrou que um ataque digital podia paralisar uma nação, nosso próximo caso provou que ele também podia destruí-la fisicamente. Vamos dar uma olhada no Stuxnet. É isso mesmo. Esse foi o próximo passo na evolução da guerra cibernética. Pela primeira vez na história, o mundo viu um código, algo puramente digital, ser usado para destruir fisicamente alguma coisa no mundo real. Uma arma cibernética com consequências cinéticas. Isso nos leva de volta a um termo-chave do direito internacional: ataque armado. Por décadas, isso significava tanques, aviões, mísseis, mas a questão que Stuxnet colocou na mesa foi: se um vírus de computador pode fazer o mesmo estrago que um míssil, ele não deveria ser tratado como um? O que torna o Stuxnet tão impressionante é a sua precisão cirúrgica. Como o texto na tela conclui, ele cumpre os requisitos de um ataque armado, justamente por isso. Não foi um ataque aleatório, era uma arma digital super sofisticada, projetada para um alvo bem específico, as centrífugas de enriquecimento de urânio na usina nuclear de Natanz, lá no Irão. E o resultado foi devastador. A gente está falando de cerca de 1.000 centrífugas que foram fisicamente destruídas pelo Stuxnet, e isso atrasou significativamente o programa nuclear iraniano. A linha que separava o código da destruição física foi apagada para sempre. Dos danos à infraestrutura, a gente passa agora para um alvo ainda mais abstrato, e talvez até mais perigoso: a própria democracia. Em 2016, as operações cibernéticas não queriam destruir objetos, mas sim atacar os pilares de um processo democrático. Olha, interferência estrangeira em eleições não é exatamente uma novidade, mas os métodos usados em 2016 foram, sim,
revolucionários. Em vez da propaganda tradicional, o que se viu foi uma verdadeira guerra de informação digital. Servidores hackeados, documentos vazados para influenciar a opinião pública e o uso massivo de redes sociais para espalhar discórdia. A estratégia foi super complexa, com várias frentes. Primeiro, invadiram e vazaram e-mails do Comitê Democrata para criar polêmica. Depois veio uma campanha implacável de desinformação nas redes sociais, usando robôs e trolls para espalhar narrativas falsas. E, por fim, o uso de análise de dados por empresas como a Cambridge Analytica para mirar em eleitores específicos com propaganda super direcionada. Isso que os especialistas chamam de operação de zona cinzenta, como a frase na tela descreve. O objetivo aqui não era físico, era cognitivo, manipular opinião e desestabilizar a democracia. Não se tratava de quebrar objetos, mas de quebrar a confiança no próprio processo democrático, o que é uma violação gravíssima da soberania de um país. Vamos avançar agora para o nosso último caso, que nos leva direto para o conflito atual na Ucrânia e levanta talvez a questão mais pessoal e perigosa de todas. Essa linha que está cada vez mais borrada entre um soldado e um civil na guerra moderna. Logo no início da invasão russa, em 2022, o governo ucraniano fez um apelo sem precedentes. A convocação não era para as pessoas pegarem armas, mas sim para usarem seus teclados. Foi um convite aberto para que hackers e profissionais de TI do mundo todo se juntassem a um exército digital de voluntários. E aqui está o pulo do gato. Há mais de um século, o direito internacional de guerra, que é regido pelas Convenções de Genebra, se baseia numa distinção muito clara entre combatentes e civis. Combatentes podem lutar e ser alvos, civis não. Ao convocar civis para participar diretamente do conflito, o exército de TI da Ucrânia colocou essa distinção fundamental em xeque. E a resposta foi impressionante. No auge, o canal do exército de TI no Telegram tinha mais de 300 mil assinantes. Imagina só, centenas de milhares de pessoas, no mundo todo, recebendo listas de alvos russos para atacar, tudo a partir do conforto e da segurança de suas casas. Isso nos leva a uma pergunta que dá até um arrepio. Se uma pessoa civil, na sua sala de estar, lança um ciberataque que desabilita uma rede militar russa, essa pessoa perde a sua proteção como civil? O direito internacional sugere que sim. Essa pessoa poderia se tornar um alvo legítimo para um ataque físico. As consequências aqui são literalmente de vida ou morte. Então, o que esses 4 casos nos ensinam? Vamos conectar os pontos para entender o que eles nos dizem sobre o futuro do direito internacional nessa era digital. Cada caso representa um degrau em uma escalada. Estônia, uma violação da soberania. Stuxnet, o código como uma arma física. As eleições nos Estados Unidos, a própria democracia como alvo. E a Ucrânia, a linha entre civil e soldado simplesmente desaparecendo. A tecnologia avança numa velocidade impressionante e o direito internacional está correndo para tentar acompanhar. E isso nos deixa com esta pergunta final. O ciberespaço criou um campo de batalha totalmente novo, onde as fronteiras são fluidas, os inimigos são anônimos e as regras ainda estão sendo escritas. A questão urgente que todos nós enfrentamos é: será que as leis que criamos para um mundo de batalhas físicas podem realmente nos proteger em um mundo onde a guerra acontece na velocidade da luz?